Meus irmãos, a paz do Senhor, quem vos sauda é o presbítero Paulo. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Escola de Teólogos. Nesta oportunidade maravilhosa, vamos estar trabalhando na live dos Bereanos. Hoje o tema é muito interessante, né? Porque a gente vai trabalhar sobre quem é o nosso adversário. É necessário a gente conhecer quem é Satanás, né? Sobre a questão da demonologia, até porque para a gente saber, né, como a gente podemos nos resguardar, nos proteger mais em Deus diante de tantos ataques. Hoje a gente vai trabalhar sobre quem é Satanás, esse é o tema. Se você quiser participar, comentar, tirar suas dúvidas, esse é o momento oportuno. O pastor que vai estar conosco aí, já estou acompanhando ele, está sempre em debate, sempre participando em temas aí até polêmicos, né? Por exemplo, ele vai trazer algumas novidades aqui que eu mesmo não sabia. Vamos ver a opinião dele, né, a opinião particular dele, ao longo de sua experiência de estudante, né, de estudante de teologia e também dos originais, tá bom? Sem muito delongas, já vamos chamar o pastor. Essa live vai ser um pouquinho mais curta, tá? O pastor, ele está passeando, está na praia, mas ele já tira esse tempinho para somar conosco aqui na live dos Bereanos. Curta esta live, se inscreva no canal e deixa o seu comentário. Muito importante você curtir para nos ajudar o YouTube a entender que é relevante o conteúdo. Vamos chamar o pastor aqui. Agora sim, estamos ao vivo, pastor. Mais uma vez, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo aqui na live dos Bereanos. Graças e paz a todos, um bom dia. Para mim é um motivo de alegria muito grande poder estar aqui, estar no canal dos Bereanos para fazer essa live sobre um tema que eu considero profundamente relevante. Então, gostaria de agradecer a todos o convite, aqui agradecer ao presbítero Paulo César Oficial do canal, estar aqui nos convidando para falar sobre esse assunto. E para mim é um motivo de alegria muito grande poder estar aqui com todos os internautas e os inscritos desse canal. É uma alegria. Louvado seja Deus. Pastor, vamos começar apresentando o senhor, para quem não conhece o irmão, quiser que te siga nas redes sociais, fique à vontade. Bom, eu sou o professor e pastor Rafael Rocha, sou pastor titular da Igreja do Evangelho Graça e Verdade na cidade de Bragança, no estado do Pará. Sou pastor aqui há 7 anos. Tive, antes de ser pastor da Graça e Verdade, a oportunidade de ser pastor por 12 anos das Assembleias de Deus no estado do Pará. Aí depois eu saí e a gente implantou esse projeto aqui. Fui professor do INCIT em Belém do Pará, Instituto de Ciências Teológicas e Humanas. Trabalhei em instituições como também IBGEV e hoje eu sou professor de hebraico, grego e exegese do Instituto Teológico Doxa. Diretor acadêmico é o pastor Osiel Gomes, comentarista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, e hoje eu sou professor de hebraico, grego, exegese e hermenêutica no módulo avançado do Instituto Teológico Doxa. Então, estamos aqui hoje na Praia da Juruteua, né, em Bragança do Pará, dando aqui uma volta com a minha esposa, os meus filhos, e aí a gente estava compromissado em fazer essa maravilhosa live. Estamos aqui, pessoal, estamos aqui junto para compartilhar conhecimento. Então vamos lá, pastor. Eu mesmo vou ser um dos que vai aprender bastante nessa live, né? Porque a gente está acostumado, igual o irmão me disse mesmo, conversando comigo no WhatsApp, acostumado com algumas coisas, e muitas das vezes por nós não se aprofundar ou não ter ainda esse contato mais com as línguas originais, muitas das vezes a gente vai acreditando em tudo que os outros ensinam para a gente, né? Isso é comum de muitas pessoas, a maioria do público. Então vamos começar, pastor, que o senhor até selecionou algumas perguntas para mim fazer para o senhor, interessante. A serpente de Gênesis 3 era um querubim ou serafim? Vamos começar com essa pergunta, eu achei muito interessante. Fique à vontade. Bom, a serpente de Gênesis 3:1, no meu posicionamento, se for um querubim, então nós temos ali um ser de fato completamente diferente de tudo aquilo que a gente vê nas atitudes e nas ações da serpente de Gênesis 3. Porque existem palavras tecnicamente no hebraico que dão designação das ações, do caráter, do comportamento e das atitudes desta serpente de Gênesis 3, que não se enquadram com as ações específicas dos
querubins. Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar nessa live de hoje é o seguinte: os seres angelicais, que não são apenas 4, segundo a angelologia cristã, anjo, arcanjo, querubim, serafim, nós temos a angelologia ou angelologia judaica de Maimônides, que apresenta 10 classificações de anjos, ou seja, nós temos aí um estudo bem mais aprofundado com as raízes hebraicas, onde estes anjos que foram catalogados por Maimônides se encontram em todo o texto hebraico do Taná, e a gente percebe que, no caso, os querubins, eles têm uma ação de livre-arbítrio, tanto quanto os serafins, são seres intelectualmente independentes, têm capacidade de volição, de livre-arbítrio. Os próprios seres angelicais, em todas as suas esferas, eles têm capacidade de livre-arbítrio. Se não fosse assim, não haveria rebelião no céu. Então, nós não estamos trabalhando com seres que foram criados dentro de uma perspectiva robotizada, né? Nós temos ali, não são robôs, são seres autônomos, independentes, que têm profunda consciência de sua própria identidade. Por exemplo, quando Deus disse assim: o que eu farei para que Acabe vá para a guerra e morra? E veio um espírito e disse: eu sou um espírito com mentira. Não está escrito isso na Bíblia. Eu sou um espírito de mentira. Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca dos profetas. Ou seja, a questão do engano e da mentira daquele espírito era a identidade espiritual pelo qual aquele espírito foi criado para, de fato, agir daquela forma. Então, por exemplo, lá em Lucas capítulo 1, quando Zacarias duvidou de que, de fato, João Batista nasceria, olha que Gabriel diz: eu sou Gabriel e assisto perante a face do Senhor. Portanto, ficarás mudo até que as minhas palavras, ou seja, eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade. Então, são seres dotados de uma identidade, eles não sofrem crise de identidade, sabem exatamente quem são. Agora, são seres ilimitados, são seres extraordinários, são seres sobrenaturais, mas quando a Bíblia vai falar, por exemplo, sobre os querubins, a Bíblia não apresenta a capacidade ilimitada desses seres, mas as suas funções específicas dentro de perspectivas e propósitos. Por exemplo, quando Adão e Eva foi expulsos do Jardim do Éden, em Gênesis 3, 24, se não me falha a memória, Deus colocou 2 querubins à porta do Oriente para proteger, para guardar. Se esses querubins eles tinham alguma outra função além do que guardar e proteger, pode ser que, de fato, essas funções sejam reais no mundo sobrenatural e até fora da Escritura. Mas o que nós percebemos é que, dentro da Escritura, estes seres eles têm basicamente esta função. Por exemplo, os 2 querubins estavam em cima da tampa do propiciatório. Eles estavam ali com a função para cobrir a tampa, para guardar, para proteger com as suas asas aladas tudo aquilo que havia, né, abaixo ou sob a tampa do propiciatório. Então a gente percebe que em Ezequiel 28, ó querubins ungido da guarda para proteger, né, estava no Monte Santo de Deus, quer dizer. Então nós percebemos que, de fato, os querubins, e que isso tem que ser analisado logo o aspecto mais profundo dos querubins. Porque os querubins da tampa do propiciatório tinham um rosto de criança, tinham apenas 2 asas. Já os querubins de Ezequiel tinham rosto de homem, não era rosto de criança, era rosto de um homem adulto, rosto de águia, rosto de leão e rosto de touro. Então, o que é que acontece? Os querubins de Ezequiel diferem um pouco dos querubins que Moisés viu e pediu para ser feito uma réplica exata, né? Deus pediu para que fosse feita uma réplica exata sobre a tampa do propiciatório. Só que uma coisa interessante, não se descreve em Ezequiel quantas asas tinham esses querubins de Ezequiel 1, mas Apocalipse capítulo 4 aparece querubins com 6 asas, semelhante aos serafins de Isaías 6:2. Então, eu acho que no estudo da angelologia, as pessoas sabem muito pouco do ponto de vista bíblico sobre esses seres angelicais. Eles analisaram muito pouco as características físicas, as peculiaridades das ações, os propósitos pelos quais esses seres angelicais se desdobram e aparecem. Então, eu acredito que tem sido feito um estudo mínimo com relação a isso. Agora, a questão toda, Gênesis 3:1, é a serpente, a palavra substantivo Nahash. Olhando os documentos antigos do Oriente Médio Antigo, Nahash e Saraf são palavras sinônimas. Ou seja, o que é Saraf? Saraf é o singular de serafim plural, né? Nós temos Saraf, que é
serafim, ou serafim, que na verdade são seres também no plural. Então, o que é que acontece? Nahash, ela é o sinônimo de saraf, de serafim. Então, no Oriente Médio Antigo, não é interessante. Por quê? Porque a gente percebe uma coisa interessante. Veja bem. No livro de Números 21, coloca que as serpentes abrasadoras que se tem ali, naquele momento em que Moisés vai colocar aquela serpente de bronze e o povo de Israel estava ali, as serpentes abrasadoras Nahash Saraf, ou Nahash Serafim. Deuteronômio 8,15 deixa isso claro também, que é Nahash Serafim, ou seja, serpente serafim. Então, Nahash e serafim, muitos acham que são duas coisas separadas, são duas coisas diferentes. Mas Nahash é um serafim, ou o serafim é o Nahash. Então, o que é que eu tenho ali, a partir da perspectiva linguística, porque nós temos palavras sinônimas, né, dentro da perspectiva do Oriente Médio Antigo, e a função do querubim é guardar, é proteger. A do saraf, do serafim, não. Isaías 6,2 diz que no ano que morreu o rei Uzias, estava o Senhor sentado no alto sublime trono. Estava sobre ele serafins, que tinham cada um 6 asas, com 2 cobriu os rostos de Deus, com 2 cobriu os pés de Deus e com 2 voavam. Nós temos ali um pronome sufixado possessivo, cobria o rosto dele. Então muita gente analisa no português os serafins cobrindo, parece que é cobrir o seu próprio rosto. Não. Os serafins, eles estavam cobrindo o rosto de Deus, os pés de Deus. E aquilo tem uma perspectiva negativa, tá? Porque os serafins estavam privando, de uma certa forma, o povo de Israel de ser abençoado. Por quê? Porque lá em Números 6,24, o fato de Deus levantar o seu rosto para o seu povo era levantado de uma perspectiva abençoadora. Yevarechecha Adonai veish merecha. Yaier Adonai panaveleicha verruneca. E sai Adonai panaveleicha veiaselecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o sol se levantar sobre ti, levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Então, Deus levantar o rosto para o seu povo era Deus abençoar o seu povo. Agora, os serafins esconderam o rosto de Deus, que era o instrumento abençoador para o seu povo, e os pés dele, sendo o próprio Israel, ou Jerusalém, os cabelos de seus pés, ou a cidade do grande rei, isso era uma coisa muito grave, isso era uma coisa muito séria. E toda a mensagem que você vai perceber ali é de juízo, não é de salvação, não é de misericórdia, não é de juízo, é de tratamento. Então, Isaías diz: Senhor, até quando eu continuarei ministrando, né? Pois os serafins colocaram a brasa viva tirada do altar como Atenaz, ele sai e prega e diz: olha, de fato vocês verão, né, e não perceberão, ouvirão e não entenderão, e para que o coração se converta e eu sare. Aí Isaías pergunta: até quando isso acontecerá? Até que as cidades estejam desoladas. Quer dizer, toda a mensagem de Isaías naquele contexto é de maldição, porque os serafins tinham a função de cobrir o rosto do Eterno ou descobrir. A questão não é proteger, Deus não precisa de proteção, mas Deus poderia, dentro de um aspecto, inclusive veja que os serafins, eles estão ali, Isaías está tendo uma visão dentro do templo, então os serafins estão tendo uma função sacerdotal, para cobrir o rosto do Eterno ou para descobrir o rosto do Eterno, dentro da perspectiva do grande templo. Então isso já é interessante de se notar. Só que o serafim de Gênesis 3 já é um ser profundamente caído, né? O Gênesis 3 apresenta um ser caído, né? Nós temos lá ou seja, e era o serpente, porque o artigo e o substantivo estão no masculino. O Hayá, que é o verbo do tronco caulo perfeito, né? Nós temos ali, ele está na terceira pessoa, o pronome está na terceira pessoa do masculino singular, e o serpente, ele era, é assim que está no hebraico, tá? Não tem o artigo a no feminino e serpente no feminino, não, é o serpente, ele era. E o adjetivo, que nós temos ali um adjetivo participial, verbal, fazendo uma função de predicativo da ação desse sujeito, ele na verdade está no masculino. Então não era uma cobra incorporada por um espírito, de fato era um ser caído ali.
Então nós não temos ali, porque se acreditar que era uma cobra da natureza, incorporada por um ser espiritual, nós temos uma interpretação alegórica, mística, e nós quebramos a literalidade de Gênesis 3. E para mim, Gênesis 1, 2 e 3 não é mito, é literal. É literal. Mas para que se acredite que Gênesis 3 é literal, você vai ter que, de fato, ter que apresentar aspectos literais da narrativa daquele texto. Então, ali você tem, de fato, um ser literal ali, um serafim caído, se relacionando com a mulher, naquele diálogo de tentação. E tanto é verdade que a própria cultura judaica acredita que Eva teve relacionamentos sexuais, porque existe uma questão da mentalidade, da cultura, da tradição judaica, que Eva manteve relações sexuais com esse ser angelical, que isso era comum na mentalidade e na cultura judaica, tá? E aí você percebe isso lá em Gênesis 6, 1, né, dos Benaiah, Elohim, que são os filhos de Deus possuindo as filhas dos homens, e você vai ver documentos judaicos antigos que, de fato, eles acreditavam nisso, que havia, de uma certa forma, essa hibridização entre seres angelicais e seres humanos. Embora eu discorde desse posicionamento, tá, presbítero Paulo? Eu discordo. Para mim, Satanás não teve relacionamento sexual com Eva, Caim não é fruto desse relacionamento sexual entre a serpente e Eva, eu discordo disso, porque também isso é uma interpretação mística, né, uma interpretação mística da tradição judaica. O texto bíblico canônico não diz isso, e de fato eu discordo profundamente que isso aconteça. Agora, que de fato ali, veja bem, no capítulo 2, a Bíblia diz assim, que Adão e Eva, ambos estavam nus e não se envergonhavam no seu estado original. A palavra nus ali no hebraico é arumim, que é a forma plural do adjetivo arum, aplicado a Satanás em Gênesis 3:1. Então, arumim é nus, só que é uma forma adjetival, plural, e arum é uma forma adjetival singular. Ou seja, Adão e Eva eram arumins, e Satanás em Gênesis 3 era arum. E como é que eu entendo isso do ponto de vista linguístico? Adão e Eva, eles mantinham aquela nudez com prudência, sagacidade, sabedoria e astúcia no seu estado original. Então eles eram arumins. Agora, Satanás não, ele era arum, ele era astuto, sagaz e prudente em descobrir a nudez daqueles que estavam tentando deixar a sua nudez coberta no seu estado original. Então nós temos ali uma ação oposta da serpente. Enquanto Adão e Eva são arumins, estão nus e mantendo essa nudez com prudência e sabedoria no seu estado original, a função da serpente é um processo oposto. Então nós temos uma narrativa ali, uma antítese na narrativa. Nós temos ali algo interessantíssimo na narrativa para poder corroborar essa situação, entendeu? Entendi perfeitamente, pastor, entendi perfeitamente. Dos 30 minutos que eu ia usar, o senhor já usou 18 minutos, hein? Tem muita pergunta aqui. Quem sabe a gente faz uma outra live aí para trazer as outras perguntas também. Pastor, agora eu vou fazer umas perguntas diante do que o senhor mesmo falou, até para tirar a dúvida dos ouvintes aí, sobre a questão, por exemplo, que o senhor citou do querubim, né? O senhor trouxe detalhes aí, bíblicos, inclusive, que os querubins era mais para ser anjo de guarda, guardião de alguma coisa, né? Mas aí, no caso, o anjo caído, né, como o senhor mesmo disse, que lá em Gênesis 3 já é o anjo caído, ele tem que seguir a mesma regra dos anjos normais, porque os anjos normais foram feitos para ser guardião, né? Agora, eles caídos, eles têm que seguir a mesma regra, será? O senhor entendeu a pergunta? Porque eles nasceram com a categoria... Deixa eu colocar para o senhor, tirei do silencioso. Pronto, pode falar. Está silencioso, pastor. Não estou te ouvindo. Tá. Agora sim. Lá na carta de Judas, deixa claro que existem anjos que permaneceram no seu domicílio, ou seja, no seu estado original, e teve anjos que abandonaram o seu estado original. Então, a carta de Judas, que é aquela carta do Apocalipse, deixa muito claro que nós temos anjos de fato caídos. Agora, a questão toda é a seguinte: os serafins, que no caso da serpente Gênesis 3, eles podem usar aquela sua habilidade que eles tinham em seu estado original para o mal. Para o mal.
Você está entendendo? Então, eles tinham aquelas habilidades que eram usadas para a glória de Deus, que era a habilidade de cobrir ou descobrir no seu estado original, cobrir ou descobrir, e agora eles usam isso para descobrir a nudez humana, para trazer o homem a questão, como foi o caso da serpente de Gênesis 3, né, enganar. Só você ter uma ideia, o apóstolo Paulo acredita que essa habilidade diabólica continua sendo usada contra a igreja. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Paulo vai dizer assim: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, assim seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, né? E vos aparteis, seja pela astúcia, né? Seja corrompidos os vossos sentidos e vos aparteis da simplicidade devida a Cristo. Porque se alguém for pregar um outro Cristo, um outro evangelho, um outro espírito, com razão sofrereis. Então nós temos ali uma habilidade em tirar a cobertura do evangelho, tirar a cobertura de Cristo, tirar a cobertura. Então, essa habilidade espiritual e diabólica continua sendo usada contra a igreja hoje. Não foi só contra a humanidade, mas contra a igreja. Então, essa habilidade em cobrir e descobrir é uma habilidade usada hoje pelo próprio Satanás, né, para o mal. Só para você ter uma ideia, você sabe que o diabo, ele tem, por exemplo, profunda paixão em revelar a queda de pastores, diáconos, presbíteros. Ele deixa os homens caírem, mas o próprio diabo se encarrega, de uma certa forma, de expor esses homens à vergonha pública. Por quê? Para descredibilizar o reino de Deus. Então, isso dentro, agora trazendo, saindo um pouco mais da questão da academia, das interpretações linguísticas, entrando na questão da teologia, por assim dizer, né? Vamos entrar no aspecto teológico, a gente percebe que, de fato, isso acontece. Então, até hoje, as pessoas, o que fazem oculto, Satanás, ele tenta tirar aquelas obras ocultas das trevas e trazer isso à luz para desmascarar aqueles que, de fato, foram derrubados por ele. Então, ele se empenha nisso, né? Veja bem que o próprio Cristo, né, teve que sair fora do arraial de Jerusalém levando a sua vergonha pública, levando a sua nudez. Mas Jesus, quando estava sendo traído por Judas, disse: Judas, essa é a tua hora, a hora das trevas, a hora que eu serei descoberto, né, crucificado, e serei morto nu, praticamente exposto fora de todos. Então, ali foi o vitupério, foi a vergonha pública. Então, veja bem que essa era uma missão divina. Essa era uma missão divina. Então, a gente tem muita coisa teológica para se desdobrar a partir daí, entendeu? Entendi. Pastor, agora eu vou fazer uma outra pergunta para o senhor interessante. Vou deixar essas outras perguntas aqui um pouquinho para depois. Mas, por exemplo, eu já trouxe aqui várias vezes outros pastores, outros teólogos, que pensam um pouquinho diferente do senhor. Você sabe muito bem, né? Geralmente pensam um pouco diferente. Dentro disso, o senhor conseguiria, por exemplo, provar esse ensino que o senhor acabou de falar, a respeito, por exemplo, que lá em Gênesis 3 é um anjo, não a serpente apossando, perdão, não um demônio apossando, no caso da serpente, né? Como uns teólogos já apresentaram aqui nessa perspectiva. O senhor consegue provar, sem usar, por exemplo, a tradição judaica, essas coisas? Eu estou dizendo isso porque eu já vi irmãos aqui, também conhecem os originais, pensando um pouquinho diferente do senhor, e também eu já trouxe aqui, por exemplo, rabinos lá de Israel, o professor Benjamin. Ele, por exemplo, quando eu pergunto algumas coisas para ele, por exemplo, do cristianismo, ele fala assim: olha, eu até acredito que eu sou judeu messiânico, mas tem a maioria, de 7 milhões, só 40 mil que crê em Jesus, por exemplo. A maioria rejeita. E quando vocês falam de Jesus na igreja, para eles, como se fosse uma blasfêmia. Isso aí, estou fazendo esse panorama para o senhor, porque não é perigoso ficar, por exemplo, falando da questão da tradições dele, da questão que eles pensam, sendo que coisas talvez essenciais eles rejeitam? Mas o áudio tá tão baixo, rapaz, tá muito ruim. Deixa eu tentar fazer um pouco. Você ouviu? Você conseguiu entender? Sim, a questão dentro da perspectiva, se não seria ruim para a interpretação cristã desse texto,
Eu vou trazer uma interpretação ortodoxa desse texto, e da minha perspectiva, fora da tradição judaica, fora de tudo isso. A primeira grande verdade é que existe uma celeuma na academia. Arke Júnior e Bruce Walter, que são os produtores de um dicionário de hebraico chamado Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, que é um dicionário mais robusto produzido, né? Até um dado momento, depois entrou o novo Dicionário Internacional de Teologia Exegese, também produzido, mas esse primeiro, com 3.059 páginas, na página 956, diz que há uma grande controvérsia na academia se de fato aquelas eram ser da natureza, incorporado por um espírito, ou de fato se era um nome aplicado ao próprio Satanás. Agora a questão toda é o seguinte: o Bruce Walter e Arke Júnior diz o seguinte: se for uma serpente da natureza incorporada por um espírito, nós temos ali uma interpretação mitológica, uma narrativa mitológica do texto. O problema é que Apocalipse capítulo 12, versículo 9, não diz que é uma serpente incorporada por um espírito. A Bíblia, dentro do seu aspecto cristão, teológico, não diz isso. Diz lá: e caiu do céu o grande dragão, a antiga serpente, que se chama e não que se incorpora, que se chama, não que está possuída, que se chama e não que é uma limaria da natureza incorporada, não, que se chama o diabo e Satanás. Então ele está dizendo que aquele ser é um ser pessoal, especificamente ali. Então, para mim, o cara que teve a melhor interpretação de Gênesis 3, 1, foi João em Apocalipse 12, 9. Ele chama de o dragão e a antiga serpente. Então ele não diz, era uma antiga serpente incorporada por um espírito. Ele coloca e diz que aquela serpente era Satanás, era o diabo e Satanás ali. Então, ali nós temos, de fato, ali, Apocalipse 12, apresentando toda a perspectiva da queda e apresentando, relacionando sistematicamente, na teologia sistemática, fazendo aqui uma espécie de teologia sistemática, associando também com Gênesis 3:1. A questão toda é o seguinte: para mim, por exemplo, tem alguns textos complicados hoje em dia, na minha mentalidade, no meu estudo como hebraísta, ver Isaías 14 e Ezequiel 28 como as quedas de Satanás. Porque o que é que nós temos ali é uma interpretação alegórica de Orígenes. Quem foi que interpretou que o rei da Babilônia de Isaías 14 e o príncipe de Tiro de Ezequiel 28 eram personificações de Satanás? Foi Orígenes. Então essa é uma interpretação alegórica do texto veterotestamentário. Mas a minha interpretação, ela não é alegórica, ela é uma interpretação literal. Eu estou literalmente dizendo que Nahash é serafim, e que a função de um serafim, segundo Isaías 6:2, se desdobra em Gênesis 3:1. E o próprio Adão e Eva foram astutamente descobertos, e no aspecto de terem a sua nudez exposta pela própria habilidade em enganar que esse serafim tinha. Então, aqui a gente já tem uma coisa interessantíssima, sem tradição, sem cultura judaica, sem nada, do aspecto bíblico, tá? Do aspecto bíblico, teológico, ortodoxo, piedoso, nós temos essa perspectiva. Então, a questão toda será que a serpente de Gênesis 3 tem as características de um querubim de Ezequiel 28? E será que, de fato, fazendo o exame sério do hebraico e do contexto imediato, por exemplo, tem uma cidade ali, em Ezequiel 28, 27, chamada de Éden. Como é que a gente faz? Tu estavas no Éden. Aí o Éden de Ezequiel 28, na verdade, é uma cidade do capítulo 27. Como é que a gente faz? De que Ezequiel está falando? Do Éden de Gênesis 2 e 3 ou do Éden do próprio texto de Ezequiel 27, que era uma cidade chamada Éden? E outra, a palavra querubim, dentro da cultura judaica e também da cultura de Tiro, tinha a ver com touro alado. O querubim não era, na mentalidade dos orientais antigos, somente um ser angelical, mas um touro alado. Tanto é que alguns acreditavam que aquele bezerro de ouro oferecido no período do Êxodo para a idolatria era um querubim, que estava sendo adorado. Então a gente tem que analisar essas questões e sair um pouco dessa mentalidade ocidental, dessa mentalidade cristã ocidental, pós-moderna, brasileira, e começar a estudar a Bíblia, que é um livro antigo, dentro da perspectiva da cultura, da teologia, da cultura judaica, dos textos hebraicos, da forma como era entendida,
Então, é por aí que eu vejo o caminho. Mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta, estava o áudio cortando aqui, não sei se eu entendi muito bem. Não, entendeu? De fato, não sei por que está baixo. Deixa eu tentar falar um pouco mais perto aqui. Eu estava dizendo, pastor, e depois já vou pular para outra pergunta. Eu estava dizendo pela questão, por exemplo, que uma vez eu trouxe um judeu chamado Benjamim aqui, e aí, no caso dele, ele é judeu messiânico. Ele é judeu messiânico. Talvez seu celular que está baixo. E aí ele falou comigo que 7 milhões de judeus, 7 milhões de judeus, tá conseguindo me ouvir? Tá. Olha para o Brasil, por exemplo, as igrejas do Brasil, e fala que os cristãos estão blasfemando, ficando usando o nome de Jesus, e tudo é Jesus, porque para eles não acreditam. Aí por isso que eu fiz aquela pergunta para o senhor. Não é perigoso essa questão de sempre levar a tradição judaica, essas coisas, sendo que eles rejeitam o Novo Testamento, né? Eles rejeitam o Novo Testamento e muitas coisas levando um extra bíblico, por exemplo. Porque nós cristãos cremos piamente só na Bíblia. Eles já têm vários outros materiais de busca, né? O senhor mesmo disse aí que na concepção judaica existe mais de 4 categorias de anjos. Por isso que eu perguntei para o senhor se não é meio perigoso. Tem 4: anjo, arcanjo, querubim, serafim, mais 6. Então, pois bem, vamos para outra pergunta. Mas então, os que eu estou avaliando, que é querubins e serafins, estão dentro das 4 classificações angelicais analisadas por cristãos, entendeu? Não, entendi perfeitamente. Foi bem explicado, inclusive. Então, pastor, na questão do capítulo 28, então na visão do senhor, né, na visão bíblica do senhor, teológica, o que está falando ali no capítulo 28? É só para o rei de Ciro? Ou está falando para algum anjo mesmo? Como que o senhor vê isso? Olha, é uma coisa interessante, porque capítulo 28 de Ezequiel, nós estamos trabalhando com um texto de gênero profético. E todo texto nós temos que entender o gênero literário dos textos. O gênero profético de Ezequiel 28 é um gênero que tem perspectivas cíclicas na história. Começou a tratar com profecia, nós temos giros cíclicos na história. Por exemplo, Daniel fala que quando vier o abominável da desolação está no lugar onde não deve estar. Os historicistas ou os preteristas acreditam que o abominável da desolação já se cumpriu com a profanação de Etíoco Epifânio no tempo de Zorobabel. Só que quando você vai para Mateus 24, Jesus disse que futuramente a abominação da desolação virá ainda. Então você tem uma perspectiva historicista, preterista, e você tem uma perspectiva futurista. E muitos tentam combater um extremo com o outro, se esquecendo que, de fato, toda a estrutura de gênero profético ele tem um giro cíclico na história. Ele acontece e continua acontecendo. Então, pode ser, sim, que Ezequiel 28, futuramente, possa se fazer alusão, tá? Possa se fazer alusão a alguém que, de fato, tenha essa autoridade, este poder divino, com características divinas, como o anticristo terá. Como o anticristo terá. Então, sim, por exemplo, foi dado em Apocalipse 13, todo o poder do dragão para o anticristo. Quer dizer, ele estava ali praticamente... Então, isso tem que ser revisto. Eu sinceramente, não gosto de ter nenhum tipo de poder de fala naquilo que, de fato, eu ainda passo por processo de pesquisa. Ezequiel 28, Isaías 14, para mim, ainda são textos que há muitos anos eu tenho estudado, pesquisado. Quando eu chego a dizer tal coisa é isso aqui, é porque eu já fiz todo um processo de investigação. Então, sim, pode haver a possibilidade de uma interpretação mística de Isaías 14 ser uma personificação de Satanás? Pode, só que tem uma outra interpretação. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, que é Isaías 14, 2. Sabe de que muitos interpretam como sendo a queda de Zorobabel também. Zorobabel caiu, como caíste do céu, ó estrela da manhã, quer dizer, nós temos 3 interpretações para esse texto de Isaías 14. Nós temos a queda de Zorobabel, nós temos a queda de Satanás, e nós temos ali, muitos interpretam que aquela estrela da manhã ali é Cristo. Você sabia que até Cristo é visto em Isaías 14? Então nós temos ali uma tripla possibilidade de interpretação desse texto.
a questão toda não é essa, a questão é o que o autor original, Isaías, quando produziu esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, no registro desta revelação, o que de fato ele entendia ou como seus leitores originais entendiam exatamente aquilo que estava sendo proposto. Então, essa é o exame exegético que se deve ser feito. Não é o que o cristão tardio pós-moderno entende sobre o texto. É o que, de fato, aquele texto queria dizer para os seus leitores originais. O que Ezequiel 28 queria dizer, né? O que Ezequiel queria propor, né? Como era entendido aquilo, quer dizer, claro que tem um aspecto histórico a ser analisado, mas como eu trabalho muito na área da exegese, eu fico muito preocupado com o que o autor queria propor para os seus leitores originais. Porque você pode, presbítero Paulo César, criar muitas teologias sem fundamentação exegética, linguística, gramatical, do hebraico, do grego, de nada. Só pegar um texto em português e, a partir de elucubrações e devaneio de uma mente inquieta, começar a criar inúmeras teologias. Porque o teólogo, o que ele é? Ele é alguém que reflete sobre o dado bíblico. Mas a reflexão dele é fundamentada em quê? Fundamentada em especulação, fundamentada... Então, eu me preocupo muito com essa questão de especulação. Eu penso, eu analisei, eu fico pensando, eu acho. Não tem eu acho, cara. Não dá para trabalhar com eu acho. Quais são as fontes? Quais são os documentos? O que é que o texto... Vamos bater para a gramática do texto. Vamos para a morfologia. O que significa essa palavra? No seu prefixo, né? No seu afixo, no seu radical, na sua raiz, no seu sufixo, a morfologia do termo. Quantas ocorrências desse termo aparecem? Como os lexicógrafos definem essa palavra? Como essa palavra é entendida no seu campo semântico? Como essa palavra está associada na sua estrutura sintática? Como nós podemos fazer uma análise da narrativa desse texto? Em que dado período esse texto foi produzido? Quem foi o autor do texto e tal? Quer dizer, esse esforço exegético tem que ser feito. Então, é muito complicado esse tipo de exame. Então, eu acho perigoso o uso de tradição judaica para interpretação da Bíblia. Eu acho que o exame deve ser feito no texto pelo seu contexto. É o texto pelo texto mesmo, entendeu? Por exemplo, quando eu disse que Nahash é serafim, eu fundamentei nos textos hebraicos. Eu não fui para a tradição, eu não fui para a fonte rabínica, eu não fui para nada. Eu mostrei na Bíblia onde Nahash e Saraf, ou Nahash e serafim, estão associados como uma unidade sinônima, né, linguística. Então, não precisei ir para poder entender. E não é só a questão do nome, né? Quando um amigo meu estava falando, mas você apresentou e tal, e a função, de você não analisou a função? A função é diferente, a atitude... mas os serafins e querubins são seres ilimitados. Claro, mas a Bíblia descreve suas funções específicas em seus propósitos divinos. Se eles são seres ilimitados, porque são seres angelicais, espirituais, sobrenaturais, fato. Mas como é que a Bíblia descreve a ação desses seres? Isso deve ser levado em consideração, entendeu? Muito bom, pastor. Eu já vi, pastor, professores, inclusive dos originais aí, né? Já vi professores defendendo que a questão da queda do diabo, quando ele foi expulso lá por Miguel Arcanjo, né? Juntamente com os anjos do bem, contra os anjos do mal, vamos dizer assim. Houve uma destruição na Terra. Você já ouviu isso? O senhor acredita nisso? Porque tem essa questão aí, eu queria apresentar para o senhor. Tem a questão também... A queda de Gênesis. A queda de Gênesis 1 e 2, né? Exato. E diz que houve essa destruição quando eles caíram e tudo. E também a questão, o senhor mesmo já disse em Gênesis 6 que o senhor não acredita, que, inclusive, eles conseguiram, né, ter relações sexuais com mulheres. Dentro disso, a pergunta eles são seres espirituais? Como atingiu dessa forma, sendo seres espirituais, se for verdade isso? Se o senhor realmente concordar com isso, né? Como que eles conseguiram fazer isso, sendo que eles são seres espirituais? Na questão aí, quando se trata, por exemplo, de Gênesis 3, que o senhor acredita que é um ser literal, muitos, na hora de pensar que é contra, que realmente é demônio, o demônio usou, vamos dizer assim, apossou da serpente, eles embasam, vai até lá no Novo Testamento, quando fala que o demônio consegue entrar nos corpos. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Certo. O primeiro ponto é que Gênesis 1 e 2 não fala de um hiato nem da teoria do gap. Isso é uma teologia americana criada
né, de forma mais tardia. Nós não temos, Gênesis 1 diz assim, Bereshit barach Elohim et hashamai ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós temos um Sofi Passuk, que é um ponto final, encerrando a narrativa do Gênesis 1. Aí nós entramos no verso 2. Ve'haaretz hayetá tohu vapor, ve'roshech al penei tehon, ve'ruach Elohim merachefet al penei hamai. Vaiomer Elohim, disse Deus, haja luz, e ri ouro, vai ri hoje houve luz. Essa conjunção Vav do verso 2, Ve'haaretz e a terra, é chamado uma conjunção adversativa, né? Que separa o verso 1 do verso 2. Ou, na verdade, isso é que acredita-se alguns gramáticos, mas eu acredito que se trata de uma conjunção adjetiva subordinativa. Por quê, Paulo? Porque eu acredito que no princípio criou Deus os céus e a terra, e essa terra que ele criou já era sem forma e vazia. É assim que diz a questão gramatical. Então ela não era perfeita no verso 1, se tornou imperfeita com a queda de Satanás no verso 2. A gramática do hebraico não permite isso, tá? Não permite isso, tá? Inclusive os eruditos do hebraico dizem que Gênesis 1 e 2 é um prólogo. Na verdade, é como se fosse um título para o que Deus ia fazer no verso 3. Então, os hebraístas acreditam, Paulo, que toda a criação é feita a partir do verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, a partir do verso 3, começou a criar todas as coisas. Né? Porque em Gênesis 1 e 2, nós temos aí um título, que a terra, o céu e a terra eram sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, não tem aí essa questão de queda. Então, esse uso indevido isolado, lá do texto de Isaías, que eles pegam, né, de forma equivocada para descrever a queda de Satanás, unido com Gênesis 1, 2 e 3, não procede, tá? Não procede. Agora, a questão toda é a seguinte, os seres angelicais, eles são tão absurdamente sobrenaturais que eles podem se materializar sim. Por exemplo, lá nos Carvalhares de Manre, quando aparece lá em Gênesis capítulo 17, diz que apareceu, né, seres para o Senhor e se materializaram e comeram com Abraão. Ora, como é que tem seres ali materializados comendo com Abraão? Então, isso é muito sério. É muito sério essa questão. Então, são seres que podem sim se materializar se quiserem. Podem serem, apesar de... porque é o seguinte, esses seres são seres espirituais com poderes sobrenaturais que podem assumir uma forma física, palpável e tangível, e a ponto de o homem sentir a sua presença como sendo de fato um ser real. Um ser real. Então, nós não estamos trabalhando no campo do natural. Por exemplo, nós, seres humanos, somos espirituais porque temos espírito e alma. Nós também somos matéria porque temos corpos. Só que os nossos corpos não são corpos que se materializam e se desmaterializam. São corpos literais, são palpáveis, tangíveis. Os seres angelicais são seres espirituais que, por um dado momento de um poder sobrenatural, eles podem se materializar sim. Então, essa questão toda, ela é fato do ponto de vista bíblico, entendeu? Não Pastor, sei se era a questão dos espíritos ter entrado nos porcos. Essa é uma questão interessante, porque, de fato, nós temos uma classe, né, segundo Efésios 6:10, de seres angelicais. Principado, potestade, príncipe das trevas deste século e os exércitos espirituais da maldade. Esses exércitos espirituais da maldade, que são seres angelicais caídos, são demônios de menor esfera, que é o número maior deles. E estes exércitos espirituais da maldade que emprestaram esta ação em entrar nos porcos. Então eu acredito que isso era uma legião ali de demônios caídos que de fato entraram na manada de porcos, mas são seres de menor esfera. Os verdadeiros seres angelicais de maior elevação, eles não incorporam, tá, Paulo? Eles não incorporam. Eles não entram em corpos de pessoas. Pastor, a última pergunta, para a gente encerrar. Já passou do horário combinado por meio de meia hora, porque está muito gostoso e também a internet aí do senhor está favorável, né? A última pergunta. Então, o senhor acredita que os anjos caídos, eles têm os mesmos poderes do que os anjos que não eram caídos? Porque
igual, vamos, senhor, as pessoas vão pregando, e as pessoas tomam como verdade tudo, né? Muitas vezes tem que ter uma análise de uma pessoa mais estudada nesse assunto. Tem pessoas que falam que depois que, eu já vi pregação até inclusive nos Gideões missionários, de pastores pregando ali, falando que quando os anjos caídos caiu, perderam todo o poder. Na visão do Senhor, eles têm poderes ainda, vamos dizer assim, da mesma forma, porque quando o Senhor usou em Gênesis 17, deles comer com Abraão e tudo, eles conseguiram materializar, mas talvez por vontade divina. Os anjos malignos aí, do mal, eles conseguem fazer isso a hora que eles quiserem também? Como é que funciona, na visão do Senhor? Olha, a maior prova de que os anjos caídos não perderam seu poder é só a galera pegar o avião e dar um pulo no continente africano. Eles vão ver grandes bruxos, feiticeiros, levitando entre o céu e a terra, sob profundas intervenções de manifestações diabólicas. O que aconteceu com Jó, lá no capítulo 1 e 2 de Jó, se caiu fogo do céu e consumiu. De onde foi que veio esse fogo? O elemento do fogo foi criado por Deus, mas quem usou a manipulação desse elemento? Foi Satanás. Então, os seres caídos não perderam poder, eles são seres poderosíssimos. Os servos do Senhor têm que ter muita calma, muito cuidado, muita prudência, com jejum, oração, porque são seres poderosíssimos. Haverá a grande e última batalha final, tá? Entre o próprio Satanás, né, que ele influenciará Gog, príncipe de Magog, e ele mesmo vai ser lançado dentro do lago de fogo, quer dizer, vai haver uma batalha final, vai ter a guerra do Armagedon, influenciada pelo anticristo, pela besta, vai ser demônios, ali vai ter batalhas espirituais, entendeu? Você percebe que, apesar de Apocalipse 12 dizer, se houve batalha no céu, o dragão pelejou com seus anjos, também pelejou Miguel e seus anjos. Ora, foi ali uma guerra espiritual, meu amigo. Ora, se não tivesse um poder atuante para você fazer oposição ao governo de Deus, então eu acho que a galera tem que tomar cuidado com esse negócio. Que o demônio perdeu o poder, que o demônio não tem poder. Vai com calma aí, filho. Vai com calma, que o negócio aí é sério. Eu sei porque eu sou hoje pastor, né, de igreja, mas eu sou de um berço da minha família, que é originário do estado do Maranhão, onde eu vi muita manifestação sobrenatural de demônios no terreiro de macumba da minha tia, irmã da minha mãe. Eu tenho uma irmã da minha mãe que foi macumbeira, foi preparada por uma índia do Maranhão chamada Inhaté, e eu conheci desde berço, crescendo, vendo toda a manifestação sobrenatural de demônios. Então, eu conheço muito bem essa questão do mundo espiritual, isso não é brincadeira, isso é real, tá? Não só dentro do ponto de vista acadêmico, eu tenho essa experiência dentro de dupla perspectiva. Eu tenho uma experiência de conhecimento de causa como acadêmico e como teólogo, mas eu também tenho experiência de causa como também um pastor mais dessa linha pentecostal, né, que eu sou mais de um pentecostal clássico, né, não sou desses pentecostais desequilibrados, que acham que tudo é Deus, para mim nem tudo é Deus, e também que tudo é o diabo, para mim nem tudo é o diabo, tem coisa que é da responsabilidade humana. Eu acho que esse equilíbrio a gente tem que ter. Agora, subestimar os poderes sobrenaturais das trevas, eu acho que é uma imprudência profunda. Muito bom, pastor. Inclusive, eu também tinha, né, minha avó, mãe da minha mãe, ela também trabalhava forte nisso aí. Eu já vi muita coisa assim que dá para ver claramente. Pastor, então, na visão do senhor, o diabo está solto ou está preso? Que é o chefe, né, dos dois. Olha, Satanás, o chefão está solto. Ele só será preso lá em Apocalipse capítulo 20, né? Diz que o anjo, ele amarrará ele por 1000 anos, e após 1000 anos ele será solto. Ou seja, para mim, nós não estamos vivendo o milênio ainda. Aqueles que são amilenistas acreditam que nós já estamos vivendo o milênio. Não. Eu, dentro da perspectiva escatológica, eu sou um pré-milenista histórico, como os pais da igreja. Tá? Sou um pré-milenista histórico. O milênio ainda virá, o governo de Cristo é literal no mundo, Satanás ainda será preso. Enquanto ele não é preso, ele de fato... Por que ele não está preso, Paulo? Porque o anticristo receberá dele a autoridade e o poder para governar o mundo. Entendeu? Então, lá em Apocalipse 12, ele é o grande dragão que entregará a partir do capítulo 3 de Apocalipse o poder ao anticristo. Ora, como é que ele vai entregar o poder ao anticristo se ele está preso? O anticristo ainda não veio. Então, ele tem que estar solto para ele poder entregar esse poder. Então, para mim, é complicado, entendeu? Pastor, foi uma honra estar com o senhor aqui. Foi uma live muito boa, muito proveitosa mesmo.
Eu queria que o senhor fizesse as considerações finais. Fique à vontade, pastor. Bom, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? E ao meu amigo presbítero Paulo César aí do canal oficial, do canal do Bereanos. E a gente está hoje aqui, foi a queima-roupa dentro do carro, aqui na praia, curtindo aqui com a esposa e a família, sem nada, sem Bíblia na mão, sem computador, sem documento, sem nada, aqui de cabeça, tudo de cabeça, colocando aí um pouco o meu entendimento que eu tenho sobre esse assunto. Quero agradecer a todos, muito obrigado, meu amigo. Uma outra oportunidade com material, um slide, né? Um datashow um pouquinho mais elaborado, melhorzinho a gente irá fazer. Mas muito obrigado pelo convite, para mim foi uma honra. A honra foi nossa. Os irmãos viram aí, né? Sem nada, ele já deu uma aula extraordinária para nós aqui. Foi muito boa, gostei demais. Pastor, muito obrigado mesmo. E só pedindo, só aproveitando o gancho, pedindo a todo mundo aí, vai lá, pessoal, dá uma visitinha no meu canal que está nascendo agora, um canal novo. Inscreva-se lá no canal do professor pastor Rafael Rocha. Inscreva-se no nosso canal lá, clica no sininho, compartilha lá, ajuda o canal a crescer também, dá uma força lá pra gente, em nome de Jesus. Glória a Deus, benção por... O senhor está até autorizado, pastor, de tirar, se conseguir, né? Tem gente que não consegue. De tirar essa live e passar para lá, se o senhor quiser, tá? Está autorizado. No mais, certo, pastor, eu queria que a gente finalizasse essa live aqui, fazer uma oração. Ore e a gente finaliza com chave de ouro aí, né? Certo. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, essa oportunidade, esse privilégio, estarmos aqui falando da tua palavra, expondo o conhecimento da Escritura, ajudando pessoas a terem um conhecimento mais sólido, coeso e responsável sobre a tua palavra. Abençoa, né, todos aqueles que participaram dessa live, que o Senhor venha guardá-los, sua vida espiritual, seu casamento, esposa, filhos, família, todas as áreas da sua vida. Abençoa, Senhor, e que este canal seja instrumento de bênção, edificação e elevação espiritual para muitos no Brasil e até fora do país. E que o Senhor venha abençoar aí o presbítero Paulo César do canal oficial, do canal Bereano, abençoa a vida dele, sua família, e que o Senhor possa estar conosco agora, Pai, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Pastor, até a próxima. Fique com Deus. Deus abençoe. Valeu, obrigadão. Tchau.